Nas profundezas das bibliotecas europeias, entre pergaminhos amarelados e tratados esquecidos, repousa um dos enigmas mais fascinantes da história esotérica, o Livro de Soiga. Este manuscrito do século XVI, também conhecido como Aldaraya Siv Soiga Vokor, representa muito mais que um simples grimório medieval. É um portal para compreender como a mente renascentista entrelaçava ciência, magia e teologia numa busca desesperada pela sabedoria divina. Escrito em latim por um autor que permanece anônimo até hoje, o Livro de Soiga revela-se como uma obra de extraordinária complexidade. Suas páginas abrigam um universo de conhecimentos esotéricos, conjurações que ecoam tradições ancestrais, genealogias angelicais meticulosamente organizadas, práticas demonológicas detalhadas e sistemas astrológicos de notável sofisticação. O texto faz referência a outros grimórios perdidos no tempo, o misterioso Liberi, o enigmático Liberus e o obscuro Liber Sipal, sugerindo que seu criador tinha acesso a uma biblioteca oculta de proporções impressionantes. Dividido em seções como o Liber Aldaraya e o Liber Radiorum, o manuscrito oferece instruções minuciosas para a comunicação com entidades espirituais e a confecção de talismãs poderosos. Contudo, o que verdadeiramente distingue esta obra são suas 36 tabelas finais, um labirinto criptográfico composto por mais de 40.000 letras aparentemente aleatórias, organizadas em grades de 36 linhas por 36 colunas cada uma. A história do Livro de Soiga tornou-se indissociável da figura extraordinária de John Dee, 1527–1608-9. Este polímata elisabetano reunia em si características aparentemente contraditórias. Era simultaneamente o conselheiro científico da Rainha Elizabeth I e o maior ocultista de sua época. Possuidor da maior biblioteca particular da Inglaterra, com mais de 3.000 volumes impressos e centenas de manuscritos, Dee representava perfeitamente o espírito renascentista, onde não havia fronteiras rígidas entre conhecimento científico e sabedoria esotérica. Quando o Livro de Soiga chegou às suas mãos, Dee viu nele a possibilidade de desvendar os segredos fundamentais da criação. Para um homem que acreditava que o universo era construído sobre princípios matemáticos e linguísticos divinos, aquelas tabelas criptografadas representavam o santo graal do conhecimento oculto. Durante anos, ele se dedicou obsessivamente à decodificação das tabelas, aplicando todo o seu conhecimento matemático e cabalístico na tentativa de penetrar seus mistérios. A frustração de Dee diante da resistência do código levou-o a métodos extraordinários. Em parceria com Edward Kelly, um controvertido vidente, iniciou uma série de sessões de conversas angélicas, rituais complexos onde acreditava estabelecer comunicação direta com entidades celestiais. Em 10 de março de 1582, durante uma dessas sessões, Dee questionou o anjo Uriel sobre o significado do livro. A resposta que recebeu apenas aprofundou o mistério. Segundo Uriel, o livro havia sido entregue a Adão no paraíso pelos próprios anjos, e somente o arcanjo Miguel possuía a chave para interpretar sua sabedoria. A morte de Dee marcou o início de uma longa era de esquecimento para o Livro de Soiga. Sua magnífica biblioteca foi dispersa pelos ventos da história, saqueada por credores e vendida a colecionadores que nem sempre compreendiam o valor de seus tesouros. O manuscrito desapareceu como fumaça, restando apenas menções esparsas nos diários de Dee e em catálogos de antiquários como Elias Acholi, que registrou a existência de um exemplar na coleção do Duque de Lauderdale. Durante quase 4 séculos, o Livro de Soiga permaneceu como uma lenda entre estudiosos do ocultismo, um manuscrito mítico cujos segredos haviam se perdido para sempre. Gerações de pesquisadores consultaram os arquivos de Dee em busca de pistas, mas o livro parecia ter se dissolvido no tempo, levando consigo os enigmas que atormentaram o maior erudito de sua época. O ano de 1994 marcou uma reviravolta dramática na saga do Livro de Soiga. A historiadora americana Deborah Arkins, enquanto pesquisava a vida de John Dee para sua tese de doutorado, fez uma descoberta que abalou o mundo acadêmico. Em suas investigações meticulosas através de bibliotecas europeias, ela localizou não uma, mas 2 cópias completas do manuscrito perdido, uma guardada discretamente na Biblioteca Britânica, catalogada como Sloane MS-8, e outra preservada na prestigiosa Biblioteca Bodleiana de Oxford, Bodley Mestre 908. A redescoberta do Livro de Soiga foi recebida como um evento histórico.
Pela primeira vez em séculos, estudiosos puderam examinar diretamente o manuscrito que havia obsessionado John Dee, aplicando métodos modernos de análise a um enigma renascentista. O desafio que frustrara o genial John Dee foi finalmente aceito pelo criptógrafo americano Jim Reeves. Armado com conhecimentos matemáticos e computacionais indisponíveis no século XVI, Reeves embarcou numa jornada analítica que resultaria na publicação do revolucionário trabalho John Dee and the Magic Tables in the Book of Soiga. A descoberta de Reeves foi simultaneamente elegante e surpreendente. As 40.000 letras das tabelas não formavam uma mensagem cifrada, mas eram geradas por um algoritmo determinístico sofisticado. Cada tabela utilizava uma palavra-código específica que, quando processada através de um sistema matemático complexo, produzia o padrão aparentemente aleatório de letras. Era, em essência, um dos primeiros exemplos conhecidos de geração algorítmica de sequências pseudo-aleatórias. Reeves também desvendou o outro segredo linguístico do manuscrito, a predileção do autor por inversões. O próprio título Soiga revelou-se como o reverso da palavra grega agios, significando santo. Outros nomes de grimórios citados seguiam o mesmo padrão. Cipal era lápis, pedra, invertido. Munob era bonum, bom, de trás para frente. A análise moderna revelou que as 36 tabelas não eram repositórios de mensagens secretas, mas funcionavam como um elaborado sistema mnemônico e simbólico. Cada tabela correspondia a uma influência astrológica específica, signos do zodíaco, planetas, elementos, com a 36ª tabela representando o próprio mago. Este sistema permitia ao praticante organizar e acessar conhecimentos mágicos através de associações complexas entre letras, números e correspondências esotéricas. As tabelas funcionavam como uma espécie de computador analógico para operações cabalísticas, permitindo a geração de nomes angélicos, demoníacos e divinos através de procedimentos matemáticos precisos. Era um instrumento de poder extraordinário para sua época, combinando rigor matemático com simbolismo esotérico de forma inovadora. Mesmo com seus segredos técnicos desvendados, o livro de Soiga mantém sua aura de fascínio e mistério. Sua importância transcende a mera curiosidade acadêmica, oferecendo uma janela única para compreender a mentalidade renascentista, onde matemática e magia, ciência e espiritualidade, não eram vistas como domínios opostos, mas como diferentes faces de uma mesma busca pela verdade universal. O manuscrito permanece como testemunho da audácia intelectual de uma era que ousou sonhar com a possibilidade de decifrar os códigos divinos da criação. Representa o ápice de uma tradição que via no conhecimento oculto não uma fuga da realidade, mas a chave para sua compreensão mais profunda. Hoje, o livro de Soiga continua a inspirar pesquisadores, artistas e buscadores espirituais. Sua jornada extraordinária, desde as mãos de um alquimista anônimo do século XVI, passando pela obsessão consumidora de John Dee, atravessando 4 séculos de esquecimento até seu renascimento nos arquivos digitais da era moderna, confere-lhe o status de lenda viva. É mais que um manuscrito, é um símbolo da eterna busca humana pelo conhecimento proibido, um eco das conversas angélicas que ecoaram pelos corredores de Mortlac, um lembrete de que, em certas épocas da história, a fronteira entre magia e ciência não passava de uma linha imaginária traçada na areia do tempo. O livro de Soiga permanece como uma das joias mais preciosas do patrimônio esotérico ocidental, guardião de segredos que, mesmo revelados, continuam a murmurar mistérios para aqueles que sabem escutar.